Boa tarde, turminha! Hoje nós vamos usar o nosso livro Currículo em Ação, a parte de Sociedade e Natureza. Então, para não perder o costume, vamos colocar aí o cabeçalho da escola. O dia de hoje, 18 de junho, o nome da professora e a turminha. Qual que é a nossa rotina? Sociedade e Natureza, a parte de ciências. A atividade 1.3, que vai falar dos micro-organismos na fabricação de alimentos, combustíveis e medicamentos. Aí nas páginas 128 e 129. Bom, qual é a habilidade? Explicar a participação de micro-organismos na produção de alimentos, combustíveis e medicamentos, entre outros. Então, aí na sua página 128 está a atividade 1.3. Então, vamos lá. Número 1. Converse com seus colegas e professor a respeito das seguintes questões. Então, aqui nós vamos conversar. Então, não fique preocupado em colocar a resposta no livro ou no caderno. Aqui nós inicialmente estamos conversando. Quando for para fazer o registro mesmo, a Pro vai falar. Então, isso aqui é uma conversa, né? Então, letra A. Vocês conseguem pensar qual que é a relação entre os micro-organismos que nós já estamos estudando, que são os fungos e as bactérias, e a produção de alimentos? Lá na produção dos nossos alimentos, nós já tivemos uma aula no Centro de Mídias falando sobre os micro-organismos na produção de alimentos. Eu vou dar aqui um exemplo, o iogurte, por exemplo, né? Então, nós vamos aprofundar os nossos conhecimentos sobre os micro-organismos agora, não mais na cadeia alimentar, que a gente via o fungo e a bactéria como os decompositores. Agora a gente vai ver os micro-organismos sendo benéficos para ajudar na nossa produção de alimento, no nosso medicamento e no combustível que nós usamos, certo? Letra B. E na produção de medicamentos e combustíveis? Já ouviram falar algo sobre isso? Então, hoje a nossa aula vai ser sobre isso. A gente vai aprofundar os nossos conhecimentos, tanto na produção de alimentos, medicamentos e combustíveis, nessa participação aí dos fungos e bactérias, que são micro-organismos que nos ajudam a isso. Então, vamos lá. Agora é hora do vídeo para saber sobre fungos e bactérias na produção de alimentos. Vocês vão adorar. São 2 vídeos que vão vir aí na sequência, que vão falar um pouquinho dos fungos e das bactérias aí na produção do pão. Aquele pãozinho nosso de manhã, que é uma delícia. Bora pro vídeo, então? Moça! Oi, dona Kika, há quanto tempo? Um tempão. Por falar nisso, tem pão? Tem um só, mas em um minutinho vai sair uma nova leva de pão quentinho, quentinho. Eu espero. Enquanto isso, me responde, seu mocinho. De onde vem o pão? Do forno, dona Kika, do forno. Ninguém entende as minhas perguntas. Eu entendo, Kika. Tenho muita experiência de vida. Vou contar a minha bela história e como tudo começou. O pão é um alimento muito antigo. Os povos da Idade da Pedra Polida já faziam pão, cozinhando sobre uma pedra quente. Muito tempo depois, os egípcios começaram a usar o forno de barro para fazer o pão. No século XVII, os franceses modernizaram a fabricação dos pães e o pão virou uma mania mundial.
Além de mim, o famoso pão francês. Hoje existem diversos tipos de pães. Croissant, baguete, pão sírio, pão de forma e o pão de queijo bem brasileiro. Mas todos os pães têm uma coisa em comum, Dona Kika. São feitos com farinha. Para produzir a farinha, temos que moer algum tipo de grão. Pode ser grão de arroz, cevada, centeio, milho ou trigo, que é o meu caso. Comigo, tudo começou assim. O trigo foi colhido lá na fazenda. Aí separaram o grãozinho de trigo da palha. Na fábrica, os grãos de trigo foram lavados, triturados, moídos e peneirados. Na padaria, misturaram a farinha com água, sal, gordura e fermento. Fermento? O fermento é muito importante. Ele é um ingrediente feito de fungos, que são organismos vivos bem pequenininhos. É o fermento que faz o pão crescer. Depois de fazer a mistura, o padeiro deu forma ao pão e deixou a massa descansando em um tabuleiro. É nesse momento que ocorre a fermentação e a massa cresce. Depois do repouso, o tabuleiro com as massas foi levado ao forno bem quente. Depois de mais ou menos meia hora, eu estava prontinho. E ninguém comprou você? Não, mas ainda tenho esperança. Afinal, eu sou lindo, eu sou um pão. E além disso, os pães são alimentos ricos em proteínas e vitaminas, Kika. Mas é bom não exagerar, porque comendo muito pão você pode ficar gordinha. Prontinho! Valeu a pena esperar, Dona Kika. O pão está quentinho, quentinho. Legal! Então me embrulha meia dúzia de pãezinhos e... eu também vou levar aquele pãozinho. Lá! É pra já! E lá vou eu, levando esse alimento tão nutritivo chamado pão, que é feito com o trigo que foi plantado na fazenda, moído, triturado e peneirado na fábrica, e virou a farinha de trigo, que na padaria foi misturada com sal, água, gordura e fermento, e virou uma massa que descansou por um tempo e foi levada ao forno para o aquecimento e se transformou em pão, o meu querido alimento. Nossa, Kika, de onde vem tanta sabedoria? Se eu contar, você não vai acreditar. Um tchauzinho quentinho e crocante e até o programa que vem com mais um De Onde Vem! Oui, o fermento biológico é o ingrediente principal da receita de qualquer pão. Sem ele, a gente não cresce. Então é ele que faz a gente crescer. Oui, a gente descansa e ele trabalha. Em algumas horas, nós dobramos de tamanho. Uau! Como é que ele faz isso? Cadê ele? O fermento biológico é muito pequeno e também tem muita fome. Venham, olhe aqui de perto. Ele já deve estar começando a comer lança. A mão do padeiro joga um bom tempero, mas sem o ingrediente secreto nenhum pão tá completo. Voilà! Na massa tem fermento, principal elemento. Na massa é que a magia acontece. É só esperar um pouquinho que o pão logo cresce. É só esperar um pouquinho que o pão logo cresce. Comer pra fazer o pão crescer. 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 É só esperar um pouquinho que o pão logo cresce. Comer pra fazer o pão crescer. Bom, espero que vocês tenham gostado. Bacana, né?
como que os micro-organismos trabalham aí nessa produção do pão. Muito bacana! E agora a gente vai aprofundar um pouquinho mais. A gente falou do pão aí no vídeo e agora a gente vai falar do iogurte. Do que é feito o iogurte que a gente tanto gosta. Então, afinal, como o iogurte ele é produzido, ele é feito? Então, o iogurte é um alimento amplamente consumido por jovens e adultos, seja puro ou com açúcar, com mel ou frutas. Apesar disso, muitas pessoas não sabem como esse produto é feito e imaginam apenas que há leite, açúcar e alguns frutos. O que muitos não sabem é que além desses produtos existem bactérias, mas são bactérias do bem. As bactérias são organismos bem simples que são encontrados em praticamente todos os locais do planeta. Conhecidas principalmente por causarem doenças, porque quando a gente pensa em bactéria, fala, causam doenças, tais como ela causa a pneumonia, o tétano e tuberculose. Esses seres vivos não causam apenas prejuízos ao homem, eles também causam coisas boas, ajudam a gente em coisas boas. Então, as bactérias também são importantes para a fabricação de alimentos, tais como os iogurtes, o queijo, a coalhada, o vinagre, na produção de insulina, olha que bacana, que é usada no tratamento da diabetes e até em tratamentos estéticos como o botox, que a mulherada adora aplicar no rosto para não ficar com ruguinhas, né? Além disso, possui importância ecológica, pois atuam na fixação de nitrogênio e na decomposição de organismos mortos. Lembra lá os decompositores? No que diz respeito ao iogurte, elas são usadas para transformar o açúcar encontrado no leite, que é a lactose, em ácido lático, que é responsável por coagular o leite. Esse processo é conhecido como fermentação. Então, olha que bacana, lá no vídeo do pão, a fermentação é feita pelos fungos. Aqui no iogurte é feito pela bactéria, transformando aí o leite em ácido lático. Basicamente, duas bactérias são usadas no processo de fabricação de iogurtes. A Lactobacillus bucáricos e a Streptococcus thermophilus. A primeira está mais relacionada com a cremosidade e o cheiro do iogurte, que tem aquele cheirinho azedinho, não é? Enquanto o Streptococcus thermophilus está mais relacionada com a fermentação, que vai ajudar aí nessa cremosidade. Então vamos lá? Olha que bacana. Aqui está o desenho do Lactobacillus bucáricos e aqui o desenhinho do Streptococcus thermophilus. Então, o Streptococcus ajuda na fermentação e o Lactobacillus na cremosidade, que ele fica aquele danone, iogurte cremoso, gostoso e no cheirinho dele. O iogurte, além de saboroso, possui várias outras qualidades. Os lactobacilos usados em sua produção são importantes, por exemplo, contra doenças do intestino. Além disso, alguns estudos comprovam que o iogurte diminui o mau hálito e é uma boa fonte de cálcio, auxiliando assim no combate à osteoporose e à hipertensão, que é a pressão alta. Osteoporose é a falta de cálcio nos ossos e aí deixa os ossos bem frágeis, né? E a hipertensão está relacionada à pressão alta. Sem falar que o iogurte é uma grande fonte de vitaminas. Agora que vocês já sabem como ele é feito e todos os benefícios deste produto, que tal abrir um delicioso potinho de iogurte? Olha, me deu até vontade agora. Então vamos lá? Então aprendemos sobre os pães que usam os fungos no fermento biológico e o iogurte que usa a bactéria aí na fermentação, né?
tendo aí a bactéria Lactobacillus e o Streptococcus. Bom, olha quanta coisa estamos aprendendo. Então, agora dá para responder a primeira pergunta inicial? Se vocês conseguem pensar com a relação entre os micro-organismos, fungos e bactérias e a produção de alimentos, na produção dos medicamentos, agora dá, certo? Os vídeos ajudou, esse texto também ajudou, não é verdade? E o que ficou de importante? Isso daqui, turma, não precisa se preocupar, vocês não vão copiar isso aqui no livro nem no caderno, certo? Então, esperem a Pro, que a Pro vai colocar o que é para ser feito. Então, isso daqui é mais para o nosso estudo de hoje, a nossa conversa, né? Então, é importante que vocês tenham percebido, aqui tá errado, tá? Percebido que para o pão crescer é necessário utilizar o fermento e que este é composto por fungos. Os fungos do fermento biológico se alimentam da glicose da farinha de trigo. Sua digestão produz, entre outras substâncias, aquelas bolhas de gás carbônico ou dióxido de carbono que fazem a massa crescer. Então, olha que interessante, né? O fungo, para ajudar na fabricação dos alimentos, ele precisa de 3 elementos, né? Ele precisa da umidade, ele precisa ali da temperatura, do calor, né? E de um alimento para ele comer. Então, o fungo come, né, a glicose da farinha e aí ele libera esse gás carbônico, que são as bolhas que fazem aquela massa crescer. Já no que diz respeito ao iogurte, né, as bactérias são usadas para transformar o açúcar encontrado no leite, na lactose, em um ácido lático, que é responsável por coagular o leite, aí dando tanto aquela cremosidade quanto o cheirinho e a fermentação, né? Esse processo é conhecido como fermentação. Lembra que lá no texto a gente falou que o Streptococcus, né, é que ajuda na fermentação. E nessa cremosidade é o Lactobacillus. Então, olha quanta coisa nós estamos aprendendo. E aí vem um experimento. Aqui está o roteiro do experimento. Então, a gente vai fazer esse experimento, tá? Então, a Pro vai colocar agora um vídeo, né, com essa experimentação, que é a ação dos fungos através do fermento. Eu espero que vocês gostem, porque é muito bacana esse experimento. Você já ouviu falar em fermentação? E sobre fermento? Você já ouviu falar sobre fermento? Pergunta para quem está aí do seu lado agora, se você for fazer um bolo e esquecer de colocar na sua receita o fermento, o que vai acontecer? Com certeza, vão responder para vocês o seguinte: a massa fica dura, a massa não cresce, o bolo ou o pão fica ruim. Então, essas são algumas explicações que você deve ter ouvido. Então, para ficar mais fácil e mais interessante, eu trouxe mais uma coisinha para demonstrar aqui para vocês. Então, vamos lá. Aqui, nessas 2 garrafas, ó, guarda uma coisa que eu falei para vocês. Esses micro-organismos, eles precisam de alimento, eles precisam de umidade, não é isso? E eles precisam de calor. Então, se eu forneço essas 3 situações, esses 3 recursos para um micro-organismo, ele vai se manifestar de alguma forma, tá bom? Então, o que eu vou fazer? Aqui eu fiz um funilzinho de papel sulfite, só para poder ficar fácil de colocar o material aqui nas 2 garrafas, tá bom? Você pode fazer ele bem facinho. Você pega uma folha de sulfite ou qualquer papel que você tenha em casa, ó, e só enrola. Pronto, ó. Você já tem um funil. Se você não tiver um outro funil em casa, você faz um funil com papel para ficar mais fácil colocar os materiais dentro da garrafa e não fazer muita bagunça aí na sua casa, tá bom?
Aí você pode cortar, fazer ele menor, do jeito que você quiser. E a garrafa pequena, ela é importante para que a gente consiga ver a reação acontecendo mais rápido. Então, o que você vai precisar para essa experiência? Anote aí. Você pode usar 2 garrafinhas dessa aqui pequena, um funil que a Pro fez de papel para poder ficar mais fácil para vocês. Você vai precisar de bexiga. Aqui eu já separei algumas. E na bexiga é importante que vocês laceiem ela um pouquinho, enche ela umas 2, 3 vezes para ela ficar bem molinha, que daí fica mais fácil, tá bom? Você vai precisar de água quente, aí você peça ajuda para um adulto, não vai fazer bagunça aí, tá bom? Você também vai precisar de fermento biológico e você vai precisar de açúcar. Nossa, muita coisa, né? Mas vamos lá, eu vou fazer devagarzinho aqui. E aí, se você tiver alguma dúvida, você pode colocar aí no chat que eu vou dando uma olhadinha aqui. Se tiver alguma coisa que eu ainda não falei, eu vou falando com vocês, tá bom? Eu vou tirando as dúvidas, tá? Então, primeira coisa que eu vou fazer, eu vou colocar a água aqui. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui. Muito legal, vocês já estão respondendo. Antes de eu fazer a experimentação, vocês já estão respondendo, já estão entendendo a presença dos micro-organismos. Legal, Sofia, falou que com o fermento o pão vai crescendo com o tempo. Muito legal, continue escrevendo, se tiver alguma dúvida eu respondo para vocês, tá bom? Então, ó, se a Pro fizer bagunça aqui, não façam a mesma coisa em casa, tá bom? Em casa façam bem direitinho. Então, eu vou colocar água morna aqui. E vou colocar a água morna aqui na outra garrafa. Não precisa ser muito, muito quente, tá bom? Para vocês não se queimarem e não se machucarem. Água morna. Bom. Agora eu vou usar o funil que eu tinha já preparado, tá bom? Nessa primeira garrafinha aqui, eu vou colocar 2 colheres de sopa de açúcar. Coloquei o açúcar. E vou colocar também 2 colheres de sopa de fermento. Fermento biológico, tá? Aquele fermento branquinho que geralmente a gente tem em casa não dá muito certo, porque ele tem uma concentração menor de micro-organismos. Esse fermento biológico, ele tem uma concentração maior de micro-organismos e por isso que ele é utilizado na fabricação principalmente de pães. Então, vou colocar aqui o fermento. Duas colheres de sopa. Coloquei um pouquinho mais que a colher ficou vazia, tá bom? Às vezes, o funil dá uma entupidinha aqui embaixo, porque o açúcar, ele pode ficar empedrado, aí você dá uma mexidinha, tá bom? Aí ele já vai cair. Então, guarda aí, ó. Na primeira garrafa, eu coloquei água quente, açúcar e coloquei o fermento, tá bom? Vou mexer um pouquinho para misturar tudo. E vocês, quando abrirem a garrafa, vocês vão ver que ela já está soltando um vaporzinho aqui, que eu não vou contar ainda o que é. E aí você pega a bexiga, coloca aqui e deixa essa garrafa em repouso. Vou fazer a mesma coisa na outra garrafa. A mesma coisa não. Tem uma coisinha aqui que eu vou fazer diferente. Nessa segunda garrafinha, eu já coloquei a água quente, mas eu não vou colocar o açúcar. Já tirei ele daqui. Só vou colocar as 2 colheres de sopa de fermento biológico. Pronto. Mexe para ver se não ficou nada embaixo. Tinha ficado um monte aqui.
Também vou colocar a tampinha. Mexo, mexo, mexo bem para misturar tudo que eu tiver aqui na minha garrafinha. E vou fechar com a bexiga. Fácil, né? Bom, vamos deixar tudo aqui. Bom, essas garrafinhas eu deixaria elas aqui em repouso, né, por um tempo, para vocês verificarem o que vai acontecer. Como não dá tempo, a nossa aula não tem a tarde inteira para que a gente possa ficar aqui juntos, geralmente depois de uns 2, 3 minutinhos já começa a acontecer a modificação. Só que aí, antes de vir para cá, eu já preparei uma outra garrafa igual eu fiz com essa daqui. E eu vou mostrar para vocês como que ela ficou. Olha isso aqui. Vou colocar aqui pertinho, tá bom? Essa daqui é a que tá diferente. Essa garrafa aqui, a Pro montou exatamente igual essa outra garrafa aqui. Olha o que aconteceu aqui dentro. Aí eu pergunto para você, o que será que aconteceu para que a nossa bexiga, na garrafa onde eu tinha fermento, açúcar e água quente, tivesse ficado cheia desse jeito? Alguém tem alguma ideia? Eu vou olhar para ver se tem alguém escrevendo alguma resposta sobre isso, hein? Eu vou ficar bem feliz se vocês conseguirem acertar. Camille, você perguntou qual fermento? Fermento biológico, tá bom? Eu vou colocar um pouquinho aqui na minha mão para ver se vocês conseguem enxergar como que ele é. Não sei se vai dar. Mas vê se dá para mostrar aqui em detalhes para eles como que é esse fermento. Tá vendo? Ele não é branquinho. Ele é granulado, todo granuladinho, ó. Tá bom? Então, é fermento biológico. Você consegue encontrar em qualquer supermercado. Peça para um adulto, né, verificar se tem aí em casa. O fermento, aquele branquinho, que geralmente é o mais comum, não dá certo, tá bom? Então, tem que ser o fermento biológico. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. O Natan está falando se é o vapor de água que enche a bexiga. A Isabela está falando que é por causa do fermento. Quanto tempo, Maria Eduarda? Geralmente, se a água estiver na temperatura adequada e você misturar bem, colocar certinho as 2 colheres de açúcar e as 2 colheres de fermento, com 10 minutinhos, ó, olha essa daqui como ela já está, ó. Não faz nem 5 minutos que eu montei ela, tá vendo a bexiga aqui como que ela já está? E olha essa daqui, não tá acontecendo nada. Dá para perceber a diferença? Eu vou colocar assim de ladinho. Essa aqui ela já está começando a encher, certo? E aí se eu deixar ela aqui mais tempo, ela vai ficar igual essa outra aqui, tá bom? Então eu vou contar para vocês por que que isso acontece. O que está acontecendo aqui, né? Olha só, olha. Viu só? Ó, olha essa aqui, nada. E olha essa daqui, que legal. O que está acontecendo aqui neste momento é uma simulação do processo de fermentação. A fermentação acontece quando os micro-organismos que formam o fermento biológico reagem com o açúcar, com a água e liberam gás carbônico. Esses seres, eles estão aqui dentro se alimentando, eles estão respirando, eles são seres vivos. Então, quando ele libera o gás carbônico, o que que vai acontecer com a massa do pão, a massa do bolo? Esse gás carbônico, ele vai encher essa massa e é por isso que elas ficam tão fofinhas. Então, nesse processo de fermentação, nós comprovamos a existência dos micro-organismos, mas que eles não são prejudiciais para nós como... Bom, espero que vocês tenham gostado. Então, olha quanta coisa que a gente aprendeu, olhando, observando a experimentação aí, né, da ação dos fungos e, né, dentro ali da garrafinha com fermento biológico. Então, agora sim, vocês têm essas perguntas no livro de vocês. Só que vocês vão copiar a pergunta e juntos aqui nós vamos conversar. E vamos colocar no caderno, combinado? Então, esse vai no caderno.
Então, o que aconteceu dentro das garrafas? Enquanto a gente estava assistindo a experimentação, o que aconteceu dentro das garrafas, né? O que a gente pode pensar? Que uma houve a fermentação e a outra não. Então, uma garrafa, que foi aquela que teve o fermento biológico, ela houve a fermentação. Por isso que a bexiga encheu. E a outra não houve. Porque lembra que a Pro falou que precisam de 3 elementos? Precisa da umidade, da temperatura e do alimento. Em uma das garrafinhas só foi colocada a temperatura, a umidade, mas não foi colocado o alimento. Quer dizer, foi colocado o alimento, mas não foi colocado o fungo, que é o fermento biológico. Por isso que a bexiga nem encheu. Agora, na outra garrafa que foi colocada, ela encheu. Porque o fermento comeu o açúcar, estava lá com a umidade, com a temperatura certa e produziu lá o gás que fez a bexiga encher. Então, vocês vão copiar a pergunta e a resposta, certo? Letra B. Por que uma bexiga ficou cheia e a outra vazia? Horas. Então, porque uma não teve os 3 elementos necessários para produzir a fermentação, que é a umidade, o alimento e a temperatura. Certo? Então, não houve ali. Então, como não tinha o fermento biológico, ela não conseguiu aí encher. Então, vocês vão copiar também no caderno a pergunta e a resposta. Letra C. Será que tem a ver com o fermento? Né? Essa bexiga não ter enchido e ter enchido? Sim, né? E qual é a função dele? Então, sim. Então, qual é a função do fermento? Provocar a fermentação dos açúcares, produzindo gás carbônico, que são aquelas bolhas que fazem o pãozinho crescer. E do que é feito o fermento biológico? O fermento biológico ele é composto por fungos, que são microscópicos vivos. Então, é composto por fungos microscópicos vivos. E como que ele fez o pão crescer? Fazendo bolhas de gás carbônico. Então, o fermento, quando estava comendo, né, o fungo, quando ele estava comendo o açúcar, ele produziu gás carbônico, que fez essas bolhas fazerem o pão crescer. Então, isso aqui vocês vão colocar no caderno. Combinado? É para copiar e registrar no caderno. Bom, turminha, agora, antes de realizar a próxima atividade, nós vamos assistir um vídeo que fala dos fungos e bactérias na produção de medicamentos. Olá, crianças, tudo bem com vocês? A aula de ciência hoje nós vamos falar sobre a importância dos micro-organismos e a produção de remédios e vacinas. Todos os micro-organismos, eles nos causam danos? Alguns micro-organismos podem causar doenças nos seres humanos e em outros seres vivos. Temos o exemplo da gripe e a dengue, que são causadas por vírus. A doença de Chagas e a malária, elas são causadas por protozoários. E a tuberculose e a cólera são causadas por bactérias. Há também micro-organismos que podem contaminar o ambiente e produzir substâncias tóxicas que prejudicam outros seres vivos. Porém, a maioria dos micro-organismos é inofensiva. Muitos são fundamentais para o ambiente ou para o funcionamento do nosso corpo. Outros são utilizados pelos seres humanos na fabricação de diversos produtos úteis, como remédios, alimentos e combustíveis. Os remédios são usados para tratar doenças. A fabricação de diversos remédios depende da utilização de micro-organismos. O antibiótico penicilina foi descoberto em 1929
pelo cientista inglês Alexander Fleming e até hoje salva muitas vidas no mundo todo. Sua descoberta ocorreu enquanto Fleming estudava um tipo de fungo, o Penicillium, e notou que ele produzia uma substância que matava bactérias, que foi então denominada penicilina. Até hoje, todos os antibióticos comercializados são produzidos por fungos e bactérias, mas alguns são modificados em laboratório. Para evitar algumas doenças, podemos tomar vacinas. Algumas vacinas são compostas de vírus causadores de doenças enfraquecidos, que ao serem introduzidos em nosso corpo, provocam uma reação que fortalece nossas defesas naturais. Dessa forma, a vacina nos protege, evitando entrar em contato com o mesmo vírus não enfraquecido e que, portanto, poderia causar a doença. Quando a vacina do coronavírus chegar, devemos tomar essa vacina para que a gente possa sair desse isolamento, para que a gente possa voltar às nossas atividades normais. Espero que tenham gostado dessa aula de hoje. Um abraço e até a próxima aula. Agora a Pro vai passar um outro vídeo, agora na produção de combustíveis. A Pro escolheu o combustível, o biogás, tá bom? Para vocês entenderem um pouco, antes da gente realizar uma pesquisa, como os fungos e bactérias agem aí na produção do combustível biogás. Cinco cidades no oeste do Paraná. 5 projetos de produção de biogás para gerar energia elétrica, energia térmica e ainda o biometano, o combustível verde. Nossa primeira parada é onde tudo começou, na fazenda São Pedro da família Colombari, em São Miguel do Iguaçu. Recebemos os leitões, engordamos eles aqui até o peso de abate de 130 quilos. Todos os dias as instalações são limpas, 10 litros de dejeto por animal dia. E esse dejeto ele é destinado a um biodigestor. O dejeto chega no biodigestor e fica acumulado por 30 dias. Nesse período ocorre a fermentação biológica desse material. O biodigestor ele entrega 2 produtos, um produto que é o biogás e o outro produto que é o biofertilizante. O biogás tem 3 finalidades: gerar energia elétrica, energia térmica ou biometano, um combustível verde. Hoje o biogás ele é utilizado na geração de energia elétrica. É uma economia de em torno de R$5.000 mensalmente. E ainda sobra energia. Essa energia ela é disponibilizada para a rede da Copel e horas que o equipamento não está operando, o gerador, eu consumo esse crédito. Nós somos o primeiro projeto a ser interligado à rede elétrica no Brasil. Ainda é preciso lembrar que tem o biofertilizante. Você tem um adubo praticamente de graça na sua propriedade. A produção de biogás com o uso de biodigestores se repete em outras 4 propriedades, sempre com o acompanhamento técnico do CI Biogás, Centro Internacional de Energias Renováveis. Vamos para Céu Azul. Aqui fica a Fazenda Iguaçu, conhecida como Star Milk. Nós hoje estamos com 490 animais em ordenha. Por dia, 200 toneladas de esterco vão para os 2 biodigestores. Da fermentação dos dejetos, temos o biogás, que gera energia elétrica aqui na Star Milk. 75% dessa energia hoje ela vem do sistema de biodigestão, em torno de R$30.000 mês de economia de consumo de energia. Entre Rios do Oeste tem 150 mil suínos. Se considerarmos a área total do município, é a cidade do Paraná com o maior número de animais por metro quadrado. A carga poluidora
dos dejetos de suínos do município de Entre Rios do Oeste equivale à carga poluidora de uma população de mais de 500 mil habitantes. Para reverter o cenário, nos próximos anos serão investidos 17 milhões de reais para que parte das propriedades converta os dejetos dos suínos em biogás. Os produtores produzem biogás na propriedade e esse biogás ele é convertido em energia elétrica em uma central, a qual manda energia para a rede da Compel, e isso faz com que isso permite a compensação da energia elétrica consumida em todos os prédios públicos do município. O município tem um gasto anual de mais de R$1 milhão. Com isso, nós acreditamos que reduzirá pela metade. Mas além de energia, o biogás tem outra vantagem: reduz o gasto na hora de abastecer o tanque dos veículos. Quer saber como? Precisamos pegar a estrada em direção a outra cidade. Desembarcamos na Fazenda Hack, em Santa Helena. Aqui o proprietário se incomodava com os aviários. Mosca, mau cheiro, reclamações de vizinho e poluindo o meio ambiente, que eu achava que não era justo. Eu tinha que encontrar uma solução adequada e a melhor solução foi o biodigestor. Hoje a gente está usando o esterco de 84 mil galinhas e 550 bois. Todo o esterco vira biogás, que nesta biorefinaria é transformado em biometano. De Santa Helena, o chamado combustível verde é transportado até Foz do Iguaçu, neste posto, dentro da Itaipu Binacional. O biometano que é produzido hoje na Granja Hack, ele tem a capacidade de abastecer 43 veículos da frota de Itaipu. Comparado com a gasolina, o biometano é 40% mais barato. Comparado com o etanol, o biometano é 35% mais barato. Quando a gente vê a capacidade da nossa região, é enorme. É isso mesmo, seu Hack, um potencial e tanto, que deixa de poluir a natureza e vira renda para os produtores. Para mostrar mais benefícios do biogás, hora de irmos para Marechal Cândido Rondon. Essa é a linha Juricaba, composta de 45 pequenas propriedades rurais. 33 dessas pequenas propriedades optaram pelo uso do sistema de tratamento de dejetos. Cada propriedade recebeu uma casa de máquinas, um biodigestor e uma lagoa para receber o biofertilizante. Uma das produtoras que topou o desafio é esta daí, a Dona Elizabeth, sempre sorridente. É verdade, na época ela tinha muitas dúvidas na cabeça. A gente ficou pensando o que será isso. E daí a gente não tinha estrutura, né, para coletar o esterco, porque as vacas ficavam lá embaixo do arvoredo, né, e era juntado com a enxada num saco o esterco, né. Então nós tivemos o primeiro passo, financiar uma sala de alimentação para as vacas, para a gente poder recolher o dejeto para canalizar para o biodigestor. Agora a Dona Elizabeth não tem mais dúvidas das vantagens. A ordenha é mecânica e sempre lavada com água quente, graças ao biogás que ela tem sem nenhum custo. O investimento gerou ainda mais produção de leite. Antes do projeto, eu tirava em torno de 10 a 12 litros por vaca dia, no balde ao pé. Hoje, na ordenha canalizada, eu tiro em torno de 20 a 22 litros por animal. Eu nem tenho mais botijão de gás em casa. Se acabar o biogás, tem que comer na cidade. Acabou! Bom, e agora nós vamos para o livro. Aí na sua página 129. Depois de assistirem aos vídeos, ler os textos, nós lemos o texto do iogurte, nós assistimos o vídeo do pão. Anote no quadro que aprenderam sobre a contribuição dos micro-organismos, né, dos fungos e bactérias, na produção de alimentos e medicamentos. Então, nós vamos colocar aqui, dos alimentos. Vamos lá. O fungo do fermento biológico ajuda na fabricação dos pães. E a bactéria é utilizada para transformar o açúcar encontrado no leite em iogurte. E o medicamento que nós lemos lá no texto? As bactérias produzem antibióticos, vacinas e até mesmo hormônios, como é o caso da insulina. Então, tudo isso nós aprendemos. Número 4. Junto com o seu grupo, pesquise qual a relação entre os micro-organismos, como fungos e bactérias, e a produção de combustíveis.
Anote os resultados de sua pesquisa e socialize com a sua turma o que descobriram. Caso seja necessário, utilize o caderno. Então, esse é um espaço pequeno que tem no livro. A Pro trouxe uma pesquisa muito interessante, né? Que a Pro acabou tirando do vídeo que vocês acabaram de assistir sobre os micro-organismos na fabricação de combustíveis. Então, se não der esse espaço, o que a Pro aconselha? Copia numa folha à parte de caderno e cola aqui, tá certo? Então, vamos lá. Os micro-organismos, como os resíduos vegetais, dejetos animais, lixo residencial ou lixo industrial, são materiais propícios à produção de biogás, que é o combustível. Essa matéria orgânica é fermentada pela ação de bactérias em condições anaeróbicas, ou seja, na ausência de oxigênio, produzindo o biogás, uma mistura de dióxido de carbono e metano. O aproveitamento do biogás pode ser feito por meio de queima em motores para geração de energia elétrica. A formação do gás metano é um evento biológico específico de um pequeno grupo de bactérias, classificadas como metanogênicas, principalmente encontradas em ambientes exclusivamente anaeróbicos, ou seja, que não tem aí o gás oxigênio. Então, conforme vocês viram no vídeo, que a Pro fez questão de que vocês assistissem, antes aqui da gente fazer, né, a pesquisa na escrita, tá bom? Então, lógico que vocês não vão conseguir copiar tudo isso aqui dentro. Então, copia numa folha à parte de caderno. Depois vocês colam ela aqui e dobram, certo? Então, vamos lá. Agora, utilizando o que aprenderam e as anotações realizadas sobre a contribuição dos micro-organismos, você e seus colegas, com o auxílio da professora, irão elaborar um mapa mental coletivo. Após a finalização, registre no seu caderno. Então, a Pro trouxe um mapa mental que vocês também vão colocar no caderno. Então, vocês vão fazer este desenho desse esquema, igualzinho está aqui. Então, o que nós aprendemos? Micro-organismos na produção de alimento, combustível, medicamento. Do alimento, o que nós aprendemos? Que ele ajuda no pão, na fabricação do iogurte, do queijo. E do combustível? Do biogás, tanto que a Pro colocou o vídeo para vocês. E do medicamento? Do antibiótico, da insulina, da vacina. Então, vocês vão fazer esse mapa mental, isso aqui se chama mapa mental no caderno. Combinado? Depois vocês vão bater uma fotinho para Pro do que vocês fizeram no caderno e do que vocês fizeram no livro, tá certo? E mandar para Pro corrigir e dar a devolutiva para vocês. Eu espero que vocês tenham gostado dessa nossa aula de ciências de hoje sobre os micro-organismos na fabricação de alimentos, medicamentos e combustíveis. Beijos, turminha!